Para fazer o corpo, você vai passar o molde por feltro nude, vai riscar e vai costurar no lado avesso. Nessa parte eu dei uma adiantada, não mostrei costurando, mas no caso eu costurei na máquina usando o ponto reto. Você também pode costurar à mão com caseado, mas eu recomendo sempre que você costure no lado avesso para a costura depois ficar virada para o lado de dentro. Faça um buraquinho na parte de trás do corpo e desvire a peça com o auxílio da pinça. Depois coloque bastante enchimento. Ao finalizar o enchimento, você pega a agulha e a linha e faz uma pequena costurinha na parte de trás do corpo. Para você montar os bracinhos é o mesmo esquema, você vai riscar o molde no feltro nude e vai costurar no lado avesso. E depois você vai fazer um buraquinho na ponta para você desvirar a peça. Através desse buraquinho é que você também vai colocar um enchimento. Depois você posiciona o bracinho no corpo, pega uma agulha de boneca com a linha e vai passando de um lado a outro. Você vai costurar primeiro um dos bracinhos e quando você finalizar, você vai pegar o outro e vai fazer a mesma coisa. Quando você terminar de fazer a costura entre os dois bracinhos, aí você encaixa os botões. Finalize arrematando a costura na parte de trás do corpo. Para finalizar, você pega um pedacinho de feltro nude e corta em formato oval. Passa um pouquinho de cola de artesanato e cola por cima da costura. Agora, para fazer o pezinho, você vai pegar 2 pedaços de feltro nude e vai riscar 2 vezes o molde do pezinho. Depois você vai passar a costura com ponto reto na máquina e vai cortar em volta. Essa costura também pode ser feita com ponto caseado à mão. Depois você vai cortar um buraquinho na pontinha do pezinho e vai desvirar esse pezinho com o auxílio da pinça. Depois que você desvirar, você coloca bastante enchimento, até deixar o pezinho bem fofinho. Agora, usando o mesmo molde do pezinho, você vai riscar 2 vezes num pedaço de papelão. Depois que você cortar, você vai passar a cola de artesanato Pegamil e vai colar essa sola sobre outro pedaço de papelão. E depois vai cortar em volta novamente para ficar com 2 camadas.
Agora você vai pegar um pedaço de feltro rosa claro, vai passar cola quente na borda dele e vai dobrar no meio. Depois vai pegar a tesoura e vai cortar 2 tirinhas finas de aproximadamente meio centímetro de largura. Depois você passa cola quente em volta da sola e cola a tirinha. Depois que você colar essa tirinha em volta do sapato, você vai passar cola quente na parte de baixo da sola e vai colar sobre um outro pedaço de feltro rosa claro, e depois vai cortar em volta. Agora você vai pegar o pezinho e vai passar cola quente nesse lado que tá com um buraquinho, e vai colar por cima da sola. Depois você passa o molde da parte de cima do sapato para o feltro rosa claro, aplica a cola quente e cola na parte de cima do pezinho. Esse lado com a curvatura fica virado para a ponta do pezinho. Você dá uma esticada nas laterais e costura na ponta com ponto caseado. Quando você finalizar, você aplica cola quente na sola do sapato, cola sobre um pedaço de feltro rosa claro e depois corta em volta. Para fazer a bolinha de pelúcia, eu usei essa bolinha de artesanato, ela tem mais ou menos 12 milímetros de espessura, e enrolei num pedaço de tecido pelúcia. Eu peguei um fiozinho, amarrei em volta e depois cortei o restante do tecido com a tesoura. É claro que você pode poupar de fazer todo esse trabalho apenas comprando um pomponzinho ou aquelas bolinhas de pelúcia. No caso eu não encontrei e tive que improvisar mesmo. Agora você vai pegar a agulha de boneca, centralizando no meio do pezinho, passar de um lado ao outro e vai cortar um buraquinho com a tesoura. Essa parte que está com a linha amarrada vai ficar posicionada para baixo. Você aplica a cola quente no buraquinho e usa a tesoura para encaixar o pompom. Agora você vai posicionar a perna no sapatinho e vai fazer a costura com ponto invisível. Depois, para fazer o outro pezinho, você faz o mesmo esquema. Para fazer o vestido, você vai pegar o molde da blusinha e riscar num pedaço de tricoline branco.
Depois você vai posicionar por cima de um pedaço de tricoline xadrez e vai costurar em volta com ponto reto na máquina. Essa parte de baixo você vai deixar aberta. Depois que você costurar, você vai cortar em volta. Nessa parte da abertura, você vai cortar deixando uma pequena largura. Depois, com o auxílio da pinça, você vai desvirar essa blusinha. Depois que você virar para o lado correto, você pode passar a chapinha ou o ferro para dar uma esticadinha no tecido. Depois você vai pegar a ponta da blusinha e vai dobrar para o lado de dentro. Coloque alguns alfinetes e passe a costura com ponto reto na máquina. A alcinha do vestido você vai juntar uma na outra e vai passar a costura na máquina. Para fazer a outra alcinha depois, você faz o mesmo esquema. Agora vamos fazer a saia. Para montá-la, você vai pegar um pedaço de tricoline xadrez junto com tricoline branco e vai costurar a parte de cima e as laterais. A parte de baixo você vai deixar aberta. Costure na máquina usando ponto reto. Lembrando que essa costura tem que ser feita com os tecidos posicionados no lado avesso. Ao finalizar a costura, você vai virar o tecidinho para o lado correto, e no caso a gente costurou no lado avesso. Aí você vai desvirar e vai passar o ferro por cima para dar uma esticada no tecido. Depois você vai fazer pequenas dobrinhas nas laterais e vai passando a chapinha. Você pode passar a chapinha ou pode alfinetar. Quando você fizer essa dobrinha virada para o lado direito, por exemplo, a outra tem que ser virada para o lado esquerdo. As duas têm que vir de encontro, conforme você vê no passo a passo. Um detalhe importante que vale lembrar e que eu acabei não mostrando nessa parte do vídeo é que conforme você for fazendo as dobrinhas da saia, você tem que ir medindo junto com o molde da blusinha. As duas precisam ter a mesma largura. Percebam só, depois que eu fiz as dobrinhas, eu posicionei o molde da blusinha por cima da saia, virado para baixo. Se acontecer de ter a medida diferente, de o molde da saia ficar um pouco menor, você pode tirar os alfinetes e ajustar. O importante é ficar os dois na mesma largura. Você vai posicionar a blusinha virada para baixo e vai alfinetar. Depois de colocar os alfinetes, você vai passar a costura na máquina usando ponto reto. E estará pronto o seu vestidinho da Barbie. Depois é só você tirar os alfinetes e costurar um botãozinho na parte de trás. No caso, eu resolvi colar um pedacinho de velcro. Esse velcro você pode colar em toda a extensão da lateral, mas eu resolvi colar apenas um pedaço pequenininho mesmo na parte de cima. Usei a cola de artesanato Pega Mil e colei as duas laterais. Como é uma cola fria de artesanato, então tem que esperar um tempo até secar. Então eu coloquei um alfinetezinho para segurar e depois ele já estava pronto. Para fazer o rostinho da Barbie, vamos começar pegando um pedaço grande de feltro nude. Esse pedaço tem que ir além da extensão do molde. Lembrando também que o feltro possui dois lados, um lado que é mais áspero, que o pelo sai com mais facilidade, e outro lado mais liso. Você vai riscar o rostinho nesse lado que é mais liso. Depois de fazer a marcação do rosto, você vai destacar o molde do lábio de cima e do lábio de baixo, e também dos olhos e do nariz. Vai posicionar sobre o feltro e vai riscar. Lembrando que essa marcação tem que ser feita com a caneta fantasminha, tá, gente? Porque
o lado da frente do rosto, você não vai desvirar, ele não vai sair depois. Então, você tem que marcar com a caneta fantasminha para você conseguir apagar depois. Agora você vai pegar o estilete e vai cortar o restante da boca. E agora você vai voltar para o rostinho, você vai posicionar e vai marcar novamente. Nessa parte eu resolvi desenhar também os cílios a olho mesmo, mas na apostila de moldes você vai encontrar o molde dos cílios, que você só precisa passar por feltro e depois colar por cima. Não tem a necessidade de desenhar e pintar depois igual eu tô fazendo, mas também é uma opção para quem não quiser fazer com feltro. Agora você vai pegar a agulha e vai usar ela como pincel para fazer a pintura dos cílios. E volto a falar mais uma vez, essa pintura dos cílios, ela é opcional. Você pode pegar o molde, passar por feltro e colar por cima. Quando eu comecei a pintar os cílios, eu estava apenas querendo dar uma opção diferente para vocês. Mas depois eu colei os cílios de feltro por cima e acho que o resultado final ficou bem mais bonito. Então eu recomendo que vocês façam de feltro mesmo. Depois, quando você terminar, você costura a linha das pálpebras e a marcação do nariz com ponto atrás. Esse detalhe agora é muito importante lembrar. Se você prestar atenção no gabarito do rosto da Barbie, você vai ver que tem a divisória entre os lábios e o dente. No caso, eu não fiz com a caneta, mas eu tô fazendo com contorno para justamente fazer essa divisória da boca. Lembrando também que a largura dos lábios é bem mais fininha que a largura dos dentes. Eu recomendo que você faça a marcação com a caneta fantasminha antes de fazer esse contorno com a linha. Agora você vai passar o molde dos olhos por feltro, vai posicionar no rostinho e vai colar por cima. Agora você vai vir com a agulha e a linha preta e vai fazer o contorno em volta dos olhos. Esse contorno ele consiste em basicamente você posicionar a linha em volta dos olhos e depois passar a cola quente por cima. Lembrando que essa cola quente também não pode ser aplicada em excesso, senão ela vai acabar estragando a peça. O objetivo aqui é apenas fixar essa linha no feltro. Quando você passar cola quente, você pode pressionar a ponta da tesoura para ela secar com mais facilidade. Quando você finalizar o contorno, você vai passar uma camada de cola quente por cima da bolinha azul e depois vai pressionar com a ponta da tesoura por cima. Essa camada de cola quente vai facilitar muito na hora da pintura e vai evitar com que os pelinhos do feltro se soltem.
Agora a gente vai colar o molde dos cílios de feltro. Eu fiz a pintura apenas como teste e acho que com feltro ficou muito melhor. Agora, para fazer o outro olhinho, você faz a mesma coisa. Você cola primeiro o olho branco, depois faz o contorno, depois cola a bolinha azul e depois faz o contorno novamente. Outro detalhe importante também é que o dente da parte de baixo da boca você também vai precisar desenhar a olho. Vocês podem ver aqui a diferença. Agora a gente vai pintar ele com a tinta branca e a ponta da agulha. Eu costumo usar a agulha como pincel porque eu acho que ela tem muito mais precisão. Ela vai pintar os cantos e os detalhes sem ultrapassar a marcação da caneta, o que normalmente aconteceria se fosse pintado com pincel. Depois, para pintar a boca, eu usei um pouco de tinta rosa. No caso, a tinta que eu tenho, ela parece mais um pink. Então, eu misturei com um pouco de tinta branca para fazer um tom rosa claro. E depois eu pintei os lábios. Claro que se você for pintar a peça, você não precisa ter todo esse trabalho. É só você comprar uma tinta rosa claro. No caso, a tinta que eu tinha aqui era uma pink, então eu tive que fazer toda essa mistura de cor. Para pintar a língua, eu usei um tom laranja, mas foi um tom misturado. Mas, como eu disse, para vocês pode ser muito mais simplificado se vocês comprarem já o tom na cor que vocês vão precisar. Depois que eu pintei os dentes e os lábios, eu esperei um tempo até secar e depois fui pintar a língua. Para você não ter que ficar esperando muito tempo para secar a peça, você pode ir pintando e ir passando o secador. Assim você não perde muito tempo e também não corre o risco de misturar a tinta. Agora, para o toque final, você vai passar a tinta preta no canto da boca. Agora eu vou revelar o segredinho que eu tenho. Muita gente acha que fica feio com a pintura no feltro e usando a agulha. A primeira camada, ela fica estranha mesmo, porque os pelos costumam soltar um pouco. Então, para isso, eu passo a chapinha por cima. Você não pode espalhar para você não borrar a tinta. Você só pressiona a chapinha por cima. E isso vai fazer com que os pelos eles fiquem mais assentados, fiquem mais baixos. Quando você faz isso, é como se você estivesse criando uma camada mais durinha por cima do feltro, o que facilita muito na hora da pintura depois. Agora nós vamos pintar novamente, fazendo uma segunda camada. Mas agora ela precisa ser feita com muito mais calma e muito mais capricho, porque é a segunda e última camada. É a camada que vai dar o resultado final do seu trabalho. Então agora é só dar o seu melhor para entregar uma peça, para fazer uma peça bem bonita. E olha que o mais difícil a gente já fez, que foi desenhar a parte de baixo do dentinho ao olho, foi pintar a primeira camada, foi passar a chapinha. Eu não sei se ficou borrado para você, às vezes acontece de borrar e se borrar já era, né? Não tem como voltar atrás, você vai ter que refazer a peça. Então aqui agora para mim é a parte mais fácil. Lembrando também que conforme você for pintando, você tem que ir secando com o secador para não acontecer de misturar as tintas.
Se você conseguiu chegar até aqui com a sua pintura intacta, já tá perfeito. É só você passar a base de unha por cima depois que secar a tinta. Mas, se você quiser fazer algo diferente e arriscado, faça igual eu. Agora eu peguei a agulha e a linha marrom e passei de um lado a outro na boca para ficar mais marcada a divisória. Isso aqui custou quase o meu trabalho todo, então se você não tiver muita prática, eu não recomendo que você faça isso. E se você fizer, eu recomendo que você faça apenas com uma linha, porque com essas duas eu tive muito trabalho para ajustar. Vocês vão ver agora no vídeo. Eu posicionei a linha e deixei fixa com um potinho da tinta. E aí depois eu passei a base por cima e fui ajustando a linha. Mas eu tive um pouco de trabalho em relação a isso. Então, eu vou deixar como técnica opcional para vocês fazerem. Se vocês quiserem, vocês fazem. Se vocês não quiserem, vocês não precisam. Apenas passe a base por cima para formar uma película brilhante por cima. Vai parecer que a boca tá com gloss. Lembrando também que antes de se arriscar a fazer uma arte dessa, você precisa estar com a tinta totalmente seca, porque também se tiver úmida ela não vai dar certo, vai misturar junto com a base e não vai ficar legal o trabalho. Agora foi o momento em que eu tentei ajustar a linha e não deu muito certo, porque ela ficou dividindo, ela não ficou junta. Então, como eu disse, se você for fazer isso, você faz apenas com uma linha, porque aí você não vai ter tanto trabalho para juntar as duas depois. Quando a gente é muito viciado em fazer contorno em tudo, a gente inventa de fazer em coisa que nem precisa e acaba tendo mais trabalho. Então, sem o contorno também pra mim já ficou perfeito. Se você conseguir fazer a pintura, você não precisa ter todo esse trabalho para contornar, mas se der certo também é benefício para você, é mérito seu, porque querendo ou não, o contorno ele também dá um resultado final bem legal. E o resultado final, depois do esmalte seco, foi esse. Agora você vai pegar o pincel e vai esfumar um pouco de tinta preta bem no comecinho do olho. Você não vai pintar por completo, apenas a parte de cima para dar um degradê. Depois você vai pegar a agulha e vai passar um pinguinho de tinta preta no canto esquerdo de cada olho. E estará pronto o rostinho. Agora, para fazer a base da cabeça, você vai riscar o molde em 2 pedaços de feltro nude e vai costurar em volta com ponto reto. E vai deixar um buraquinho na parte de trás da cabeça para desvirar ela. Lembrando que esse buraquinho você precisa fazer no lado correto da cabeça. Ou seja, ele não pode ficar para a parte da frente. Ele tem que ficar, quando você desvirar, tem que ficar virado para trás. Mas essa é a posição, o rostinho tem que ficar virado para o lado esquerdo e o buraquinho na frente, e aí depois que você desvira, o rostinho sem o buraco vai ficar virado pro lado direito, se eu não me engano. Agora você vai colocar bastante enchimento na cabeça. Geralmente quando você enche a peça, ela fica meio deformada ou fica com algumas ruguinhas nas laterais. Para isso você tem que encher bem, e conforme você for enchendo, você pode ir moldando ou com a ponta da tesoura ou com o dedo. Geralmente eu uso a colher de pau porque para mim é mais fácil e é mais prático. Com a base da cabecinha pronta, agora você vai posicionar o molde do rosto por cima e vai alfinetar. Lembrando que esse rostinho ele precisa ficar bem centralizado, toma muito cuidado para você não deixar torto. Depois você vai pegar a caneta fantasminha e vai fazer a marcação dos olhos e da boca. Feito isso, agora você vai passar a agulha com a linha de um lado a outro na cabeça para afundar a marcação dos olhos.
Antes de passar a agulha na boca, você faz a marcação, fazendo a divisória entre os lábios e os dentes, conforme está no rostinho que você acabou de fazer. É só você pegar ele e ver como base. E aí depois você passa a agulha com a linha de um lado a outro, mas apenas no cantinho da boca. Você não vai afundar ela por completo. Agora você vai pegar a ponta da pistola e vai passar em volta dos olhos para apagar a marcação da caneta. Agora você vai pegar cola fria de artesanato e vai passar em volta dos olhos. Depois você pega o molde do rostinho e posiciona por cima. Você vai colocar vários alfinetes em volta para segurar. Depois de um tempo, quando secar por completo, depois de uns 10 minutinhos mais ou menos, você tira os alfinetes. Agora você vai pegar um pedaço de feltro nude e vai cortar em volta em formato oval, mais ou menos no formato da cabeça. E depois você vai colar na parte de trás dela. Depois você vai cortar o feltro em volta da cabeça, mas ainda assim deixando um espaço de mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros de largura. Agora o que você vai fazer? Você vai dar uma puxada no feltro para a parte de trás da cabeça e vai começar a costurar com ponto caseado. Você tem que esticar o feltro e fazer uma costura bem firme, para que não fique nenhuma ruguinha nas laterais. Quando você finalizar a costura, se você perceber que essa lateral está muito reta, você pode passar a agulha de um lado a outro para dar uma curvatura na bochecha.
Agora, para finalizar, você vai passar o blush nas bochechas. Se você preferir, você pode passar nas pálpebras também, para dar uma cor, para dar um toque final. E não esqueça também de colar as sobrancelhas, tá bom, gente? As sobrancelhas, elas são coladas antes do cabelo. Então, não esqueça desse detalhe. E você pode passar chapinha também na lateral para tirar a marcação da caneta. Agora vamos montar o cabelinho da Barbie, essa é a parte mais simples de fazer. Primeiro você vai passar o molde uma vez por feltro amarelo, o molde do cabelo de trás, da franja e da mecha lateral. Agora você vai pegar cola fria de artesanato e vai passar em volta de todo o cabelo. Depois você vai pegar o molde desse cabelo e vai colar sobre um outro pedaço de feltro amarelo claro. Depois você vai terminar de passar cola no restante do cabelo e vai colar no feltro. Depois que a cola estiver totalmente seca, você corta em volta e o cabelinho vai estar pronto. Eu não costumo fazer ponto caseado nem nada do tipo, eu só colo mesmo no feltro, corto e depois colo na peça. Para fazer a franja e a mecha lateral você vai fazer a mesma coisa. Quando você terminar de colar e cortar o cabelo, você vai pegar a caneta fantasminha e vai fazer pequenas marcações de linha, como se fossem os fios do cabelo. Quando você finalizar a marcação, você vai passar a costura na máquina com ponto reto, e o resultado será esse. Depois é só você apagar a marcação da caneta com o ferro ou com a chapinha. Antes de colar o cabelo na cabeça, você vai pegar uma tirinha de feltro amarelo e vai colar nessa lateral da cabeça. Não esqueça também de passar a sobrancelha por feltro e colar no rosto antes de colar o cabelo. Agora sim, você vai passar cola na parte de trás da cabeça e vai unir junto com o cabelo. Depois você vai dar um ajuste, vai colar a franja na parte da frente do rosto, vai colar também a mecha lateral e a orelha. Depois, se faltar alguns ajustes finais e você quiser adicionar, fica a seu critério. Mas, feito isso, vai estar pronta a cabeça da Barbie. Agora, para encaixar no corpo, você vai pegar a tesoura e vai fazer um buraquinho na parte de baixo da cabeça. Lembrando que você tem que posicionar da forma correta para que ela não fique torta. Depois você vai encaixar a cabeça no pescoço e vai fazer a costura em volta entre o pescoço e a cabeça com ponto invisível.
Depois disso, a sua Barbie estará praticamente pronta. Você também pode fazer um cinto com o mesmo tecido do vestido dela. Para finalizar, eu fiz algumas florzinhas com a caneta Fantasminha e um pedaço de feltro branco, e fiz um brinco e um colar para ela.